Olá, boa noite. Boa noite, amigos, companheiros de ideal espírita, simpatizantes dessa doutrina maravilhosa, doutrina de amor, doutrina de perdão, de trabalho, de igualdade. Cumprimentamos aqui os internautas que estão conosco pelas redes sociais, Facebook e YouTube do Raimundo Manhã Dias de Birigui, Facebook e YouTube do Bezerra de Menezes, de Guararapes, Facebook e YouTube do Centro Espírita, Sociedade Espírita de Estudos Espíritas Allan Kardec, também da cidade de Birigui. Estação Dama da Caridade, Benita Fernandes, somente YouTube da vizinha cidade de Araçatuba, e também somente YouTube do Amigos Nosso Lar, de Farroupilha, da nossa amiga Débora. E como não deixar de cumprimentar os amigos, os contatos do Nelson Tavares, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Nelson. Boa noite, Celso. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Maravilha. Boa noite, Celso. Boa noite a todos os amigos. A gente teve um probleminha técnico aqui que a gente está tentando resolver ainda. Eu estou falando com vocês, eu não estou me vendo, mas se vocês estão me vendo, está tudo bem. É um prazer, uma alegria estar aqui, recebendo o convite do Celso. Muito obrigado, Celso, pelo convite. Que a gente possa aqui estudar, refletir, pensar um pouquinho, que essa é a nossa proposta. Que alegria. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Nelson, sua disponibilidade de estar conosco nessa noite. Aqui para nós no Brasil, no interior, primeiro de São Paulo, aqui muito fria, né? Nós tivemos uma onda chegando aqui, né? Vocês aí estão acostumados mais com o inverno. A nossa região aqui bate 38, 39, 40, tranquilo, né? E chegou a 8, 9 graus aqui, todo mundo batendo o queixo aqui, né? Imagina. Mas nossa gratidão por batermos um papo sobre prioridades, né, Nelson? Cada um com sua prioridade. Importante, Celso. São temas que eu gosto de refletir e que a gente possa abordar aqui para pensar e repensar questões que fazem parte da vida de todos nós. Consciente ou inconsciente, nós temos as nossas prioridades que vão nos guiando, que vão dando motivação para a nossa vida, que vão, de alguma forma, nos dirigindo nessa encarnação, nessa grande caminhada que a gente está aqui, não à toa, não por acaso. Então, parar e observar, eu acho que é um grande detalhe que a gente pode trabalhar, aprimorar e estar mais atento e percebendo as nossas escolhas, principalmente. Acho que dá para a gente falar um pouquinho por aí hoje, essa noite. Nelson, à medida que nós vamos envelhecendo, vamos dizer assim, dentro dessa encarnação, nós vamos mudando nossas prioridades, né? Como diz o Almir Sater na letra daquela música belíssima que ele compôs, né? Ando devagar porque eu já tive pressa, né? Então, chega num momento da nossa vida que nós temos aquela pressa de conquistar as coisas, de buscar as coisas, e chega uma hora que a gente começa a parar um pouquinho e fala, peraí, eu estou viajando, mas não estou aproveitando a paisagem, não estou olhando de lado, não estou percebendo o que está acontecendo à minha volta. É isso mesmo? Exatamente isso, Celso. O que acontece é a aceleração, né? Quanto mais nos dias de hoje, que a gente tem muito pouco tempo, parece que o relógio está correndo o tempo inteiro, ou que a gente está fugindo do relógio, ou como um cachorro correndo atrás do rabo, que a gente se esforça, e parece que a gente não chega em lugar nenhum. E com o tempo, com a idade, como você mesmo disse, Celso, a nossa perspectiva, a nossa visão de vida e de mundo vai naturalmente mudando com a nossa maturidade, e a gente vai passando a observar o mundo de maneira distinta, de maneira diversa. Às vezes, o mesmo cenário que a gente olhava há 10, 15, 20 anos e passava desapercebido muita coisa, agora tem uma extrema importância. E outras questões que tinham importância também há 10, 15, 20 anos atrás, agora já não tem mais tanta relevância na nossa vida. Por quê? Porque me perdoa interromper. Cita outra música do Oswaldo Montenegro.
A lista de grandes amigos, né? Como é que é essa? Eu não lembro dessa. Essa eu não lembro. Como é que é? Faça uma lista com grandes amigos, aqueles que você tinha 10 anos atrás, que alguns vocês nem lembra mais, Verdade. né? Verdade. Porque à medida que vai passando, vai mudando. A nossa vida está em constante mutação, me perdoe. Não, não, exatamente. É exatamente isso. O que é interessante a gente observar, fazendo essa retrospectiva da nossa vida, da nossa caminhada, é perceber que talvez aos 10 anos de idade, a boneca ou o carrinho era o nosso foco, a nossa meta e tinha um valor enorme. E depois, aos 20 anos, já não é mais. E nós temos uma outra questão que damos um imenso valor, uma imensa atenção e desprendemos a nossa energia e passa a ser a nossa prioridade. E assim aos 30, aos 40, aos 50. Então, essa mudança é natural. Agora, o importante é a gente estar atento a essas mudanças e perceber, principalmente, Celso, para não entrar naquela, falando de música, não entrar naquela do Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu gosto da outra música que é assim, ó, quem leva a vida, ó, sou eu, para onde eu quero. É estar observando as dinâmicas da vida, as mudanças internas e externas, porque o mundo também muda o tempo todo. Tudo muda o tempo inteiro no mundo. Olha quantas músicas aqui. Ó. Olha. Tá bem musical hoje, né? Tá bem Olha. E a gente perceber como é que a gente está interagindo nessa história, nessa encarnação, e principalmente ter atenção das prioridades no aspecto material, que é o normal, que é o mundão que está aí, e o outro aspecto, que é a nossa discussão aqui, que a gente vai entrando com a doutrina espírita, as questões ou as prioridades de ordem espiritual. E aí que é uma questão que a gente fala muito pouco, ou até a gente fala, mas não dá tanta atenção, não dá tanto valor, e não observa, talvez, com o carinho, digamos assim, que o Mestre Jesus nos propõe. O que o Mestre Jesus vem nos propor é exatamente a questão do olhar espiritual, para a gente dar valor àquilo que a gente não percebe ainda. Então, é uma caminhada diferente, não tem conflito. Atenção. Isso é uma coisa que as pessoas costumam fazer muito, é a briga entre o material e o espiritual. Eu não acredito, Celso, que há briga nenhuma. Por quê? Porque se a gente encarna no mundo material, é porque tem que encarnar no mundo material. E faz parte toda essa circunferência aqui, todas as influências, todas as nossas tendências, as fraquezas. Pronto, isso tudo faz parte. O mundão está aí, a alavanca de progresso, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento científico, buscar ter metas, objetivos, qualidade de vida, buscar facilidades, não tem problema nenhum. A questão que nos cabe aqui, Celso, e espiritualmente falando, será que a gente tem meta também? Será que a gente tem objetivo? Será que a gente tem alguma atenção? Ou a gente nem... é isso aí mesmo, eu estou evoluindo mesmo, se tiver que evoluir, eu vou evoluir. Por quê? Porque às vezes não tem bem segmentado um caminho. Às vezes a gente não para pensar, não para analisar. Como, por exemplo, a gente tem uma meta, vou dar um exemplo aqui. Eu quero comprar o celular novo. Ou eu quero comprar o sapato novo. Ou eu quero trocar de televisão. Ou eu quero trocar de carro. O que quer que seja. Você tem uma meta, tem um objetivo, você vai trabalhar para chegar lá. Ok? Você vai acumular dinheiro, vai fazer uma economia, vai parcelar, vai pesquisar o melhor preço, o melhor aparelho, enfim. É todo um planejamento, todo um caminhar naquela direção. Tá tudo bem. O foco, né? É o foco que você coloca. É o foco. É o foco. Isso. E aí a questão aqui, Celso, espiritualmente falando, será que a gente tem alguma meta? Será que a gente tem algum objetivo? Porque quando a gente tem a meta, é mais fácil a gente focar. E aí vem a questão da motivação, que é bem interessante, que são as palavras compostas. Né? A gente fala muito, motivação. O que é motivação? É o motivo para a ação. Então, qual é o motivo que eu tenho para agir, para me movimentar, para levantar o bumbum da cadeira e caminhar naquela direção? E a gente pode falar isso desde a questão material como a questão espiritual, principalmente. Porque o grande diferencial aqui, e esse é o entendimento mais amplo que a doutrina espírita pode colaborar conosco, é entender Jesus com o seu convite. Não é o Jesus milagreiro,
o Jesus que salva. Toda essa ideia é muito bonita, ok? Mas Jesus veio nos trazer uma proposta, um convite. E, na verdade, é uma questão que a gente se apega muito pouco, ou passa desapercebido, Celso. É um movimento que ele sempre questiona e diz assim: levanta e anda, vem comigo. Vamos caminhar nessa direção. O Mestre Jesus nos traz o caminho da felicidade, que a gente faz uma confusão. Todos nós buscamos instintivamente, mas no mundo atual, no mundo material, a gente confunde muito felicidade com facilidade. O que é facilidade? É o que o mundo pode oferecer. Claro que ter benefícios, onde você pode pagar um plano de saúde, você pode ter um celular legal, uma internet até para a gente poder estar aqui trocando. Se você puder ter questões de ordem material, isso vai trazer facilidade na nossa caminhada. Sem dúvida nenhuma, e não tem problema nenhum. Mas não quer dizer que vai trazer felicidade. A felicidade não é desse mundo. E que felicidade é essa? Que mundo é esse? É o que Jesus vem nos apresentar. E como é que se alcança essa felicidade, Nelson? Através do desenvolvimento enquanto espíritos que nós somos. E como é que faz isso? Aprendendo a amar. E aí vem a grande questão. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com metas, com direções, o nosso lado moral. E aí tem que fazer o burilamento, tem que fazer a reforma íntima. Aí o pessoal fala assim, não É quero difícil, né? fazer isso. Essa parte é difícil, né? Exatamente. Aí deixa para depois, empurra com a barriga, bota debaixo do tapete, deixa para a próxima encarnação, e aí a gente vai jogando lá para frente. E que, Celso, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Essa é a aplicação da máxima que a gente fala muito na doutrina, que é quando não é pelo amor, é pela dor. É o seguinte, a evolução vai acontecer de uma forma ou de outra. Através do convite, que a gente para e presta atenção e fala assim, poxa, é verdade, gostei dessa proposta, faz sentido, vou me esforçar, vou correr atrás, vou buscar. Ou então a gente vai postergando e chega uma hora que a própria vida nos empurra e nos leva à evolução, numa boa ou alavanca. E aí que é um momento muito doloroso e muito difícil. Por quê? Porque aí a gente entra naquela que é a injustiça de Deus, que não, como assim, que eu sou vítima, por que comigo? Mas a oportunidade, Celso, é nos dada o tempo inteiro, dentro da nossa consciência. Mas Você pode falar um sabe, pouquinho né? aí, porque senão eu vou monopolizando aqui, eu vou tomando tempo, eu quero te Você ouvir sabe, também. você sabe que quando você falou de colocar metas, de traçar planos, não é errado colocar planos, metas, lógico que não. O duro é nós traçarmos uma meta material, atingir e já colocar uma nova meta muito mais alta e viver traçando metas materiais e vivermos buscando a mamon. Não dá para servir a Deus de mamon. Ou você traça uma meta paralela, você trabalha com o espiritual. Eu vi uma mensagem, não é nem espírita, foi uma mensagem psicofonada, mas nem é da religião espírita, de um preto velho, se não me engano, acho que da Umbanda. O médium falou muito claramente, quando você almeja um cargo melhor, você estuda, você presta um concurso, você faz uma faculdade, você tem que fazer um vestibular, e para isso, você se enfia nos livros, você se enfia no seu quarto e se prepara para alcançar essa meta material de conquistar um ordenado melhor, um salário melhor, uma condição de vida melhor. Por que nós não temos essa disposição para estudar o que é para o eu, né? Não, eu ia falar nosso espírito, mas não é o nosso espírito, é para mim, é para o eu. Eu sou, não tenho um espírito, eu tenho um corpo. Né? Então, por que nós não temos o mesmo afinco com as coisas espirituais? Exatamente, perfeito. É o que nos falta, por quê? Porque é a questão da ordem da prioridade, aí que é a questão da prioridade. Por quê? O tempo, a gente só tem 24 horas no dia, né? E aí, como é que a gente divide essas 24 horas? Como é que é a matemática, digamos assim, que a gente não para fazer
e perceber como é que a gente investe, ou passa, ou perde tempo, muitas vezes. Ou então a gente está muito focado somente no aspecto material, que atenção. Claro, pessoal, ninguém está falando aqui que vamos viver de luz, porque os boletos estão batendo na porta, estão chegando lá da porta. Então, de ordem material, tem as preocupações materiais, sem dúvida. Mas, normalmente, é o que o Celso está falando aqui, é importante a gente estar atento, é que se fala muito pouco, ou se observa muito pouco, ou se dá muito pouco valor e não faz parte da prioridade da maioria de nós, o nosso desenvolvimento enquanto espírito, com essas tais metas e objetivos de ordem espiritual. Porque aqui, pessoal, a grande visão que o Mestre Jesus trouxe, que a doutrina espírita nos ajuda a compreender mais profundamente, é entender o seguinte: a matéria é meio, não é fim. Vou repetir, a matéria é meio, não é fim. Então, se é meio, não é fim, é através da encarnação em um mundo material de provas e expiações, com todo esse mundão aí, a gente gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, é através desse cenário que vamos vivenciar essa experiência de mais ou menos 100 anos, mais coisa, menos coisa, vamos colocar assim. Para quê? Para desempenhar a nossa evolução enquanto espírito. Então, a gente vai entender, a partir do No momento... individual e no coletivo, né, Nelson? E no coletivo. Porque você evolui nesse individual que você pode, mas você depende do coletivo, do seu irmão, do seu suposto oponente, o inimigo, qual palavra que você queira colocar, né? Porque tudo depende disso. Exatamente. E entender que essa prioridade talvez mude, Celso, a nossa visão vai mudando, quando a gente vai entendendo exatamente a vida eterna que Jesus nos traz. Porque aí a gente vai diminuindo o valor, a importância, a magnitude, talvez, para uma vida, uma encarnação só. Atenção, não é diminuir para não dar valor, mas para perceber que essa é só mais uma vida. Como já tivemos várias, ainda vamos ter várias para frente. E a partir daí a gente vai observar o que talvez não, o que é mais importante. O que é mais importante? São os tais valores que o Mestre Jesus nos traz. O Mestre Jesus nos trouxe basicamente valores. Pergunta aí, pessoal, o que Mestre Jesus falou de dinheiro? Que conquista material que ele trouxe? Pelo contrário, em alguns momentos ele teve a oportunidade de questionar toda essa busca da materialidade, esse foco demasiado no aspecto material. O que o Mestre Jesus nos trouxe exatamente, ok, tem o material, mas olha, há uma vida além dessa matéria, além dessa encarnação, além desse planeta, além dessa vida, a vida eterna. E como é que se conquista a evolução ou o crescimento espiritual? Exatamente adquirindo, aprendendo os tais valores que muitas vezes nos faltam ainda. Nos faltam por a nossa resistência. Aí a gente vai focar em egoísmo, em orgulho. Só por aí a gente vai ter os derivados, um primo do outro, como diz lá no Evangelho, e a gente vai perceber todos os derivados que nos trazem a resistência para caminhar nessa direção. Por quê? Porque na hora do vamos ver, e aí que está a questão, aqui é muito bonito, né, Celso? Quando a gente fala aqui, numa palestra, num estudo, quando a gente lê no livro, é bonito demais, a gente acha que se emociona e fala, esse sim, quero viver essa Falar é fácil, né, Nelson? Exatamente. E na hora do vamos ver, quando desliga a câmera aqui, e amanhã a gente pega o carro e sai para o trânsito, e aí o cara já se mete na nossa frente, já a cabeça já explode, você já quer retrucar, pronto. E por aí vai. E por aí vai. Então essa dinâmica é teórica. Jesus nos traz uma teoria para quê? Para nossa aplicação e colocar na prática e naturalmente ir já sentindo aquilo que a gente não sente ainda, que é a felicidade através de gestos amorosos ou de um comportamento amoroso, que ainda é muito tópico. Mas pode falar. Como diz o Emmanuel, dos milagres pequeninos, das pequenas coisas, dos pequenos gestos, do óbolo da viúva, que vai lá doar aquela moedinha, mas com amor, com carinho, com ênfase, com desprendimento, né? E isso
demora para cair a ficha ainda, né? Que a gente fica vivendo de quantidades e não de valores, de qualidade. Com certeza. A importância que a gente dá, o valor que a gente dá, normalmente até nessa parábola, né, que o Mestre Jesus, o óbolo da viúva, exatamente para demonstrar que não é sobre o nosso olhar do valor monetário, da quantidade de dinheiro, mas o desprendimento, a representatividade que teve para aquela senhora que estava tirando ali o pouquinho, a moedinha ali que fez no gasofilácio, né, o barulhinho, ali naquele momento, é muito pouco, parece pouca coisa, mas representativamente para ela, ela estava tirando o seu sustento, ou parte da sua alimentação. Então, essa doação que é mais difícil. Por quê? Porque perceber o que nos sobra, o que é o clássico? Assim, eu sou muito caridoso. Porque no final do ano eu faço aquela limpeza no armário, um bando de tranqueira que eu já não uso mais, já está lá aquele sapato já todo... Pode falar. Bate o espírito natalino, né? Isso, isso. Aí eu pego aquele saco de lixo preto, aí vou enchendo aquelas roupas tudo fedorenta, aí para liberar o armário, fala assim, não, porque eu sou caridoso, que eu dou minhas roupas. A gente dá normalmente as roupas o quê? A roupa que não usa. A roupa que já está velha. E, pessoal, não estamos condenando, não. Se já está fazendo isso, ótimo. Mas essa parábola do álbum da viúva é quando a gente retira aqui, ó, a camisa que eu estou usando. Literalmente. Aí é uma outra, é pegar aquelas 2, 3 camisas que você mais gosta, aquelas 2 calça jeans, um sapato, um tênis. Aí fala assim, não, eu vou dar um desse aqui, para quem está necessitando. Pegando aqui Nelson, um exemplo alegórico na roupa, mas pronto, é só simbólico. vamos pegar no pé do espírita agora. Vamos, todos nós, vamos pegar no nosso pé. É, veio a pandemia, antes da pandemia, pelo menos os oradores que frequentam nossa casa, sempre a gente conversa da frequência que tinha antes da pandemia nas casas espíritas, dos grupos de trabalho, né? Era muito maior. Aí veio a pandemia, entrou, graças a Deus, hoje nós estamos numa ferramenta que aprendemos com a pandemia, que é a palestra online, que é a discussão, que é a aula online e tudo mais. Mas a pandemia, em vez de trazer esse crescimento, melhorar essa prioridade, né, no espírita, parece que ele se acomodou, ele tá só em casa, ele não está indo buscar conhecimento no centro, porque uma coisa é você escutar a palestra online, outra coisa é você frequentar a casa espírita, de você fazer a sua caridade, de você receber o abraço, receber a energia que contém na casa espírita. E parece que o espírita hoje tá deixando, entre aspas, né? Deixando de desejar com essa frequência na casa espírita, tá indo menos à casa espírita. O que está acontecendo, Nelson? Boa pergunta, Celso. Essa é uma queixa, digamos assim, geral, que eu escuto por aí nos centros ou presencialmente, até que em Portugal também, posso dizer, em Lisboa, no centro que eu costumo dar palestra lá, o centro, quando eu vivia em Lisboa, já conversei com a dirigente, com a presidente da casa. No Brasil também, vários centros, isso é geral. E eu acredito aqui, Celso, que tem algumas questões que são importantes a gente entender. E eu acho que, que é bom ressaltar certos aspectos que mesmo nós espíritas esquecemos ou passa desapercebido. É o seguinte, que bom, vamos começar pela evolução. Que bom que hoje nós temos a internet, nós temos o YouTube, nós temos essas plataformas que nos permitem estar agora aqui, Brasil, Portugal, acrescentando, a gente vai aprendendo um com o outro, vai trocando ideia, e isso tudo vai ter gente que no mundo inteiro vai ver depois esse vídeo, vai participar conosco, vai se conectar. O que antes talvez era mais difícil. Por quê? Porque muitas pessoas vivem isoladas ou não têm acesso, ou não conseguem chegar a um palestrante que gosta e através da internet consegue assistir, se conectar mais à doutrina espírita através daquele palestrante que a pessoa se identifica mais e gosta da oratória. Até aí está tudo bem. Só que tem uma coisa que no centro espírita
a gente não vai conseguir em casa. Para começar, aquele ambiente preparado, blindado, com a espiritualidade de luz, que eu gosto sempre de fazer uma alegoria, uma brincadeira aqui, mas para ilustrar exatamente assim, tá, pessoal? Para quem é médium e tem maior sensibilidade, vai saber o que eu vou dizer. Às vezes o camarada. Sabe aquele porquinho que pulou na lama, que está todo enlamaçado, que você só vê o olhinho lá de fora? Aí ele entra no centro espírita, somos nós, e automaticamente, quando a gente entra, tem um trabalho todo da espiritualidade para retirar, fazer aquela limpeza, exatamente, perispirítica, trabalhando os centros de força, os chakras, através do passe. É todo um trabalho que é realizado e que só consegue, muitas vezes, através desse ambiente. Não é que não venha no lar. Claro que também faz a visita no nosso lar, principalmente quando nós trazemos o Evangelho, que é o Evangelho no lar, quando a gente está conectado a uma leitura edificante, quando a gente está vendo uma palestra, bons pensamentos, quebrando essa vibração, muitas vezes, que é do jornal da noite, que isso traz desgraça para a nossa vida. Porém, no centro espírita, é, digamos assim, um cofre forte, sabe aquele blindado, aonde acessar aquele ambiente por si só, energeticamente, digamos assim, vai trazer a benesse. Número 1. Número 2, o que a gente tem aqui? Outro aspecto dentro do centro espírita que a gente não tem no online. É o convívio. É o convívio prazeroso de pessoas do mesmo ideal, que a gente tem a oportunidade, às vezes, de tomar aquele cafezinho, aquele bolinho, um abraço. Um Um abraço. abraço, seu abraço caloroso de Exatamente. você rever amigos, encontrar amigos, conversar, dialogar, Isso. trocar informações, tete a Exato. tete. É isso aí. E que a gente acaba não fazendo aqui. Pelo WhatsApp até faz, mas é uma coisa mais impessoal. Não é a mesma coisa. Não adianta, não é a mesma coisa. O contato humano, a vibração, certo? Eu estou aqui com o Celso, a gente consegue se conectar, mas eu tenho certeza que se eu estivesse aí do lado, você estivesse aqui do lado, a conexão seria completamente diferente. O mesmo sentimento, né? É o estar junto, é perceber a vibração do outro e vice-versa. E normalmente, não sempre, tá, pessoal? Mas normalmente no centro espírita nós temos pessoas que nós trocamos com uma sintonia mais forte, tem sempre um ou outro que bate mais. Então essa troca é extremamente benéfica. Número 3, outro ponto. O magnetismo de cada um, né? Esse magnetismo que cada um tem. Perfeito, exatamente. Número 3, estudo sistemático. Por quê? Quando a gente está dentro do centro espírita, às vezes fazendo um curso, tem um compromisso, e em casa, depois eu vejo, agora não. A história da prioridade. Como tá ali é mais fácil, agora não deu. E acaba que qualquer coisa vira desculpa também. Eu já escutei algumas pessoas falando, não, porque no centro é bom que eu me obrigo a ir. E às vezes é assim mesmo, pessoal, porque tem um compromisso para ir e você acaba se impulsionando através do compromisso. Porque se você está em casa, é aquela história. Hoje não dá porque hoje tem jogo de futebol do meu time, ou então hoje não dá porque é aniversário do primo da vizinha do cunhado da minha tia. Aí eu tenho que ir. Porque tá Aí, chovendo, porque tá sol, porque tá isso, porque tá aquilo. exatamente. E aí vai postergando. Além disso, além da questão mediúnica, o que eu quero trazer aqui, e isso eu posso falar geralmente, tá, Celso? Qualquer trabalho voluntário, normalmente, tem uma dificuldade enorme para o compromisso. E por que tem a dificuldade para o compromisso? Porque não é prioridade na vida das pessoas. Normalmente a prioridade são outras questões. Aí quando sobra um tempinho, de repente, se não fizer sol ou não chover muito, e se eu estiver bem disposto, acordar bem hoje, aí a gente vai. E esse é uma grande problemática de implementar um trabalho sistemático, muitas vezes, que precisa de mão de obra ou pessoas, né, para interagir, para fortalecer, para formar um grupo e criar uma ação permanente. Porque se ficar assim, um dia um vai, outro vai, aí vai debandando, aí pronto. E acaba que o trabalho vai minguando e acaba desaparecendo. Mas fala um pouquinho, Celso, senão eu vou monopolizar aqui. O, o Nelson, você estava falando do estudo sistemático, né?
hoje, a maioria das casas espíritas, ela tem a palestra, ela tem o passe, e a maioria das casas hoje tem o atendimento fraterno. E hoje, o atendimento fraterno virou aquele pronto-socorro que a pessoa vai lá para fazer aquele curativo, como você falou, o porco está todinho sujo de lama, vai lá para limpar, tirar aquela impureza externa, né? Colocar aquele band-aid, colocar aquela bandagem. Mas por que não estudar a doutrina, aprender as diretrizes, estudar o Pentateuco, para que você, igual a homeopatia, não trate as causas, né? Não trate os sintomas, né? Trate a causa. Lá no anterior, você fazia a cura de dentro para fora, né? Para que você não precise ficar recorrendo, né, da dor para procurar o centro e voltar a fazer o curativo, né? Porque aquela dor de fazer o curativo não terá mais funcionalidade, perdeu sentido porque você já tá melhorando de dentro para fora e você entra naquele estado mental que tem coisas que você não liga mais, você já mudou a sua prioridade. Você não precisa mais ficar com melindre, com ansiedade, com depressão, coisas que normalmente quem busca muito material, né, às vezes acontece isso. Não é isso, Nelson? Também, também. A questão da depressão, e aí a gente vai entrar numa outra veia, que às vezes é mais profunda e mais complexa, não é tão fácil, mas uma terapia, uma linha de terapia que eu gosto muito, admiro muito, e que Joana de Ângeles até reverencia em alguns livros dela, que eu sou fã de Joana de Ângeles, tá? Gosto muito. É do Viktor Frankl, que é a logoterapia. Vou falar muito rapidamente que ela é toda centrada no sentido da vida. Sentido da vida. O ter o sentido ou não ter um sentido da vida. Isso a doutrina espírita fala muito, exatamente com essa busca de um propósito, essa busca de um direcionamento, uma escolha pessoal para um caminho que a gente queira fazer para o nosso desenvolvimento aqui, utilizando o nosso livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é exatamente para utilizar, para fazer o que quiser. E fazer escolhas, Celso, faz parte. Eu não sei agora te dizer exatamente, tá? Mas tem um dado científico que é uma coisa assim que assusta. Se não é 10 mil, é mais de 5 mil, tá? Nós realizamos 5, 10 mil, ou até mais, eu não lembro, faz tempo, escolhas todos os dias. Se tem algo que não dá para fugir na encarnação, é de fazer Sem nos darmos escolha. conta, né, Nelson? Oi? Sem nos darmos conta dessa quantidade absurda. Exatamente, exatamente. A gente escolhe o tempo inteiro. Até escolher não fazer nada já é uma escolha. Então, quando a gente acorda, sempre pode usar. Eu acordei, eu vou escolher se eu vou à casa de banho, o banheiro, ou se eu vou tomar um café, um copo d'água, ou se eu vou lavar o rosto, ou se eu vou tomar banho, ou se eu vou voltar a dormir. Já começa a primeira escolha. O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas. E fazer escolhas é utilizar o nosso livre-arbítrio. E como é que essa tomada de escolhas, como é que acontece, Celso? Como é que acontece, Nelson? Como é que eu realizo as minhas escolhas? É sempre baseada nas nossas crenças e nos nossos valores pessoais. É o SCV, Sistema de Crenças e Valores, que eu tenho o meu, o Celso tem o dele, e você que está nos escutando, nos vendo agora, tem o seu. E que vão nortear a nossa vida, vão nortear as nossas escolhas. Ah, qual é o melhor, qual é o pior? Aqui a gente não está fazendo julgamento e atributo. Você quer se espelhar em alguém? Se espelha no Mestre Jesus, que é o único exemplo que a gente teve aqui de perfeição, que é valor. E crenças, a gente vai questionando e muitas vezes abandonando e modificando dentro daquela nova concepção que faça sentido para a nossa vida hoje. Que é um pouco o que o Celso falou. Às vezes as nossas crenças lá de 10, 15, 20 anos atrás eram limitantes, as crenças limitantes, nos faziam ter um olhar enviesado, e agora a gente já reformulou.
a chegada na doutrina espírita é uma reformulação de crenças enorme. Por quê? Porque a gente vai tirando muita coisa enraizada lá da vovó, da sociedade, das questões de peso que carregam, culturais, Dogmas, né? Esses dogmas. os dogmas, tanta coisa que a gente carrega com crenças. E os valores. Então, as nossas crenças e os nossos valores são o que nos realizam, o que norteiam as nossas escolhas. Então, parar e observar isso, Celso, faz toda a diferença. É a busca do autoconhecimento, olhar para a gente e falar, peraí, por que eu realizo tal escolha? Por que eu realizo tal escolha? Vou dar um exemplo clássico aqui que parece o mais bobo possível, mas para todo mundo refletir depois, tá? Olha só. São valores, né? Falar de valores, falar de escolha. O que é uma barra de ouro? Eu gosto muito desse exemplo, não sei se você já escutou. O que é uma barra de ouro ou um punhado de grama? Um punhado de grama para o Celso talvez não tenha muito valor, mas uma barra de ouro para o Celso tem valor. Mas para um cavalo, uma barra de ouro não vai ter valor e um punhado de grama vai ter valor. Ah, mas o cavalo é um animal. Mas olha só, está cada um no seu momento evolutivo. Então, entender, estou fazendo aqui uma analogia, tá? A barra de ouro e a grama, porque tem a ver com os nossos valores, as nossas escolhas. Porque a gente corre sim atrás do ouro enlouquecidamente, e o cavalo corre atrás também da grama, porque com fome ele quer saciar o desejo dele, a busca dele, aquilo que ele valora, aquilo que tem valor para ele. Então, parar e observar isso, se questionar quais são os meus valores, quais são os seus valores. Isso é importante para a gente perceber que escolhas a gente está fazendo na nossa vida. Quais são as nossas crenças. Aí que a gente vai perceber quais são as nossas prioridades. Se a gente está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E aí que a gente vai perceber, talvez, a história da matemática. Por que eu invisto o meu tempo mais para uma direção, ou perco o meu tempo para outra, ou eu estou trabalhando, seja material ou espiritual, numa direção ou na outra. São questionamentos, Celso, que a gente vai fazer essa busca pessoal, esse autoentendimento para perceber o quê? Quem eu sou? Qual é o meu momento? Qual é o meu momento agora? E uma coisa eu vou dizer para vocês, pessoal, não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia. O teu momento agora espiritual é o melhor de todo sempre. Olhando para as outras encarnações, o que você Porque é o presente. É o nosso presente, Nelson. É o nosso presente que Deus nos dá, né? Como você frisou muito bem, com o livre-arbítrio, com o livre-arbítrio de escolhermos entre o bem e o mal, entre o fazer e não fazer, escolhermos a mudança de prioridade, né? Até agora eu priorizei o material. Olha, nesse presente agora, a gente tem condições plenas, absolutas, de falar: eu vou mudar a minha prioridade. Eu vou buscar um pouco menos, dar menos ênfase ao material e buscar algo um pouco mais espiritual, que é o que o ladrão não rouba, a traça não come, a conquista do espírito, né? E isso nós temos plenos poderes para construirmos aquele amanhã que ainda não está lá. O futuro é indeterminado. Dentro do Espiritismo, nós aprendemos muito claramente que o determinismo não existe. Através das minhas prioridades, do meu livre-arbítrio, da minha vontade, eu faço o meu hoje e preparo o meu amanhã. Exatamente. E eu acredito, Celso, que dá para fazer os dois. A gente está aqui, dá para mesclar os dois com sabedoria, com divisão, com entendimento até onde eu posso e o que eu quero dar e doar, e investir o meu tempo, o meu direcionamento no meu desenvolvimento intelectual e moral. E a questão do moral, que é o mais difícil. Porque o intelectual, de alguma forma, materialmente falando, né, buscar o intelecto, o desenvolvimento da inteligência, conhecer o novo, né, isso é muito bom, não tem problema nenhum.
Agora, a resistência maior que a gente tem é no lado moral. E o lado moral, mais uma vez, é Jesus. Jesus nos fala o tempo inteiro daquela palavrinha. Quer dizer, ele não falou diretamente, né? A gente utiliza muito essa palavra, que é caridade. Jesus não falou sobre caridade nos evangelhos, mas ele fala sobre uma palavra que está ali, coladinha, que é amor, que é amar. E amor é a caridade. A caridade, na prática, é o amor sendo realizado. E aqui a gente vai voltar mais uma vez para o centro espírita e entender a sistemática dentro de um centro que normalmente nos oportuniza um ambiente para a gente trabalhar e ser caridoso para com o próximo. E não é só o encarnado não, tá, pessoal? Para com o desencarnado também, em trabalhos mediúnicos, de mesa mediúnica, trabalho fechado, espíritos que são encaminhados para assistir a palestra, não só os encarnados, mas os desencarnados que estão ali também, aprendendo conosco, com o palestrante que está desenvolvendo uma temática. Então, o trabalho no centro espírita, mais uma vez, que é um outro entendimento que a gente não sabe ou esquece, é de extrema importância, porque ali a gente tem essa oportunidade para fazer a caridade. E a história da caridade, vou só emendar uma coisa na outra aqui, Celso, é o seguinte: o que nós, generalizando, geralmente entendemos como caridade é assim: ah, o pobre coitado, eu vou ajudar. Mas olha só, pessoal, quando a gente para e entende que o caminho da evolução que o Cristo nos mostra é através do aprendizado do amor, é aprender a fazer caridade, aprender a amar o próximo. Então, quem precisa de caridade sou eu. Porque o outro, eu estando encarnado ou desencarnado, aquele irmão necessitado vai receber ou não vai receber, porque o desígnio de Deus vai encaminhar para ele. Agora, se eu tenho a oportunidade de ser o interveniente, de ser o mediador desse processo, o beneficiado sou eu. E ele também, porque está recebendo. Mas sou eu que estou aprendendo a amar. Então a gente vai inverter aqui a visão. Porque normalmente eu ajudo ali, coitadinho, pobre coitado. Pobre coitado somos nós, brincando. Precisamos aqui deixar de ser pobre coitados, aprendendo a amar. Gosto muito de uma frase que eu vou falar aqui e já vou passar a palavra para você, Celso. Que Jesus nos fala: eu vim para os doentes. Quando a gente se entende doente, muda um pouco. Vai baixando um pouco esse orgulho aqui e a gente vai se percebendo mais humilde de entender que doença é essa. Eu sou orgulhoso, eu sou egoísta? Porque se esse mundo, Celso, vamos pensar aqui comigo, se esse mundo é caracterizado de espíritos orgulhosos e egoístas, eu não conheço o Celso, estou conhecendo agora, o Celso está me conhecendo também. Mas eu tenho certeza que o Celso tem muita coisa de orgulhoso e de egoísta aí, como eu tenho também. Como você que está me escutando também. E se Senão, você, meu irmão, minha irmã... senão não estávamos nesse planetinha escola, né? Nesse hospital escola, né, Nelson? Exatamente. E aí tem um problema gravíssimo aqui, sabe qual é, Celso? Eu vou te contar, que é assim: eu, egoísta? Não. A fulana? Nossa, vou te fazer vamos fazer uma lista aqui para você da fulana, da cicana, do meu tio, do meu marido, do meu cunhado, daquele famoso. Eu, orgulhoso, orgulhosa? Não. Eu te digo um monte de gente orgulhosa por aí. Pessoal, olha só. Enquanto a gente não enxerga a nossa enfermidade, como é que a gente vai tratar? Como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente vai fazer a tal da reforma íntima? Reformar intimamente. O que eu vou reformar se eu acho que está tudo bem? Que eu caí da boca da cegonha? Que eu não devia estar encarnado nesse mundo, nesse planeta? Que eu dei azar de ter caído aqui agora e estar vivenciando esse mundo louco aí, tipo, ó, veja a hora de ir embora logo para o mundo de regeneração. Pessoal, olha só. Se a gente está aqui no bolo, a gente faz parte disso aqui. Tirando os espíritos missionários, que são pouquíssimos e não dá nem para contar no dedo da mão. Então, todo o resto somos mais ou menos orgulhosos, mais ou menos egoístas. E dizer isso tudo para quê? Não é para ficar se afundando e se sentindo mal, não. Mas utilizar isso como uma alavanca de nos perceber, de nos enxergar. E aí vem o passo número 2, que é fazer o esforço na direção, modificando o nosso orgulho para ser mais caridosos. A nossa... como é que eu estava falando? Me perdi agora. O nosso egoísmo para ser mais caridosos, o nosso orgulho para ser mais humildes, o oposto.
e caminhando na direção do oposto, e aos poucos, gradualmente, a gente ir nos transformando, lapidando essa pedra bruta que nós somos ainda. Pode falar, Celso. E a pedra bruta, você não lapida com carinho, você não lapida com coisas boas, você lapida com pancada, você lapida com calor, você lapida com dificuldade, né? Então, se nós não passarmos por isso, não conseguiremos chegar a lugar nenhum, né? E mais do que isso, Nelson, mais do que isso, né? O Raul Teixeira tem uma palestra maravilhosa que ele fala quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, para cada um, porque para muitos, Jesus ainda não nasceu, ainda não temos essa prioridade, né? E quanto mais tarde nós demorarmos, quanto mais nós demorarmos para abrir nossos olhos e buscarmos as verdades do Espírito, vai ser pior para nós. Vai ser pior para nós, como você acabou de falar, essa falta de amor, né? A falta da caridade, você faz para o outro, mas não é para o outro que está fazendo, é para si próprio. Quando você perdoa o outro, você não está perdoando o outro, você está se elevando, você está melhorando a si. Então, cada vez que a gente... O egoísmo, o materialismo, a cobiça e tantos outros males que ainda é do plano Terra, que é lá dos primitivos, que ainda rasta aqui na área da inteligência, né? A gente vai postergando a nossa evolução, né? Deixando de avançar muito mais rápido e caminhando a passos lentos aí. Perfeito, Celso. Você falou de lapidar a pedra. Eu gosto daquela frase que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Mar revolto que faz bom marinheiro. E mar revolto é o mundo. E eu gosto muito, principalmente de algumas leituras de alguns espíritos. Aí é pessoal, tá, gente? Não sobrepondo ninguém, cada um com as suas conexões. É por isso que a gente tem uma vasta literatura com diferentes interpretações, diferentes estilos de mensagem. Mas eu, particularmente, gosto muito dessa linha da pedra bruta, que é, por exemplo, Emmanuel, Joana de Ângeles, que é chute na canela, com carinho, com amor, mas dá uns puxões, exatamente. Dá até para arrancar a orelha. Se tiver com a orelha meio bamba, arranca ela fora. E pronto. E o que acontece, Celso? Na verdade, principalmente a gente vai observando as novas gerações, um discurso muito da sensibilidade, do carinho, e que é importante. Atenção, eu vou só fazer uma distinção aqui, tentar esclarecer, porque muitas vezes vai se passando pano para si mesmo. Vai se justificando e arrumando bengalas psicológicas, que nós chamamos, para quê? Para justificar e para dar desculpa e para não fazer o que sabe que é certo, com a desculpa de que assim, não, mas a gente tem que ter autoaceitação, autoamor, autocarinho. É verdade, mas o entendimento de aceitação para si mesmo, carinho e autoamor vai muito além. Eu vou dar a minha leitura de autoamor aqui, que está mais enviesada para essa linha de Emmanuel e Joana de Ângeles. Autoamor, pessoal, é o seguinte, é fazer aquilo que é necessário para o meu bem-estar a médio e longo prazo. Não é o prazer imediato para agora. Porque muitas vezes, para aquele atleta olímpico, eu gosto sempre do atleta olímpico para a gente pensar, tá? Que é sempre a médio e longo prazo. O atleta olímpico trabalha diariamente sem alcançar objetivo nenhum, resultado nenhum. Sabe por quê? O objetivo dele está lá daqui a 4 anos. Então, faça chuva, faça sol, faça vento, está nevando, está com dor de barriga, está cheio de dores, é o tempo inteiro trabalhando arduamente, se condicionando para lá na frente ele ter a oportunidade de subir e ganhar a medalha e subir no palanque, lá
na premiação. Não E aqui não é pode. premiação para dizer quem está melhor e quem está pior, mas é com você mesmo, percebendo que se amar muitas vezes é disciplina. Disciplina não é querer ou não querer, é saber o que é o certo para mim e eu vou me colocar, sim, naquela situação, porque eu me amo. Olha o auto-amor aí. Porque eu me amo e eu sei que lá na frente eu vou colher o que eu estou plantando agora. Mas no plantio, para quem coloca semente na terra, pode dar a primeira chuva, pode dar o primeiro vento, pode dar as temporadas que forem, que só lá depois, muito a miúde, a gente regando, cuidando, é que vai nascer a árvore e depois vai sair o fruto. E isso não é de um dia para o outro. Não tem imediatismo. Não tem esse olhar, muitas vezes, que tem da sensibilidade, que é isso que eu quero abordar, falar aqui, de que, ai, não, tem que ser devagar. Devagar, mas peraí. Aí vamos mais uma vez. E o trabalhador da última hora? Está lá no Evangelho. Essa é uma reflexão muito importante. O trabalhador de última hora é quando o senhor da vinha passa, chama. Eu quero, não, agora não. Peraí, depois do almoço, estou com a barriga cheia. Aí passa de novo. Não, mas logo agora, agora o sol tá baixando ainda. Aí passa a Rachando, né? terceira, passa a quarta, vai sempre arrumando uma desculpa para fazer o que é certo. Então, o convite é para o trabalho, porque é só através do trabalho individual, impreterivelmente, que a gente vai evoluir. Ninguém vai evoluir por nós. O Celso pode amar a esposa dele, os filhos dele, a mãe e o pai dele, e vice-versa. A gente só vai fazer por a gente, através desse trabalho íntimo, lapidando essa pedra bruta que somos nós, espíritos reencarnantes. Você falou no meio, do nosso papo, você falou uma coisa muito interessante. A doutrina espírita vem colocar de forma espiritual o que a ciência já coloca com a matéria, que é a lei de evolução. Quer queira, quer não queira, nós somos obrigados, somos conduzidos, né, à lei de evolução. Então, quanto mais cedo, repito, nós tirarmos a venda dos olhos, né, focarmos mais no espírito, na conquista do que a gente pode levar, da nossa bagagem espiritual, né, vai ser muito melhor para a gente, né, Nelson? Você falou agora, o que acontece muito, eu até lembrei um grande discurso que muitos de nós temos, é assim, sabe o que é, Nelson? Sabe o que é, Celso? Eu sei já essas coisas espirituais, mas agora eu tenho outras coisas para fazer, tem outras prioridades. Então, quando eu for mais velho, aí sim, eu vou me dedicar, aí eu vou ter mais tempo, depois de aposentado, aí eu vou poder fazer as coisas, porque agora não dá, agora eu não tenho tempo. Ou vamos lá, ou agora a gente não quer. E vai postergando, como a história dos trabalhadores da última hora, que é chamar uma, duas, É três a vezes. muleta que você arruma, né? Exatamente. Aí chega lá na frente, se tiver encarnado, aí vem a questão, mas agora eu tô cheio de dor, tô com problema de saúde, já não posso mais. Bem que eu queria. Há 30 anos que eu tô postergando. Agora que chegou o momento, poxa, não é que eu desencarnei antes? Ou então, agora eu não consigo, porque tenho cheio de problema, agora minha saúde não permite. E assim, pessoal, a gente vai literalmente empurrando com a barriga, encarnação pós encarnação. E muitas vezes o que acontece? Vem a dor. E aí a dor vem como alavanca, não como uma alavanca punitiva, como a maioria das pessoas ainda interpretam, mas como alavanca da mudança, do progresso. A dor não é dor do justiceiro, da vingança, que pagou, valeu e agora vai ser atribuído. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com cenários dolorosos, sim, infelizmente, mas que fazem, sabe o quê? Nos tiram da cadeira. Porque a gente está sentado não fazendo nada na zona de conforto. Eu estou aqui sentado, estou bem, estou confortável. Mas olha só, se tiver uma enchente agora aqui, a água está batendo no pé, deixa estar. Tá. Quando bater água gelada no bumbum, aí eu vou levantar da cadeira. Falo, não dá mais. Ou nem que chegue aqui na boca, falo, não, aí eu tenho que me mexer, porque senão eu vou morrer afogado. Então, muitas vezes, essa é a dor que chega na nossa vida, nos impulsionando
de forma que já foi feito o convite antes. A gente falou, não, agora não, não vou levantar agora não. Peraí, Celso, agora não dá. Daqui a pouquinho eu levanto. Aí o Celso chama de novo. Não, não, agora não dá. Aí chama 5, 10, 15 vezes e fala assim, realmente o Nelson, eu vou ter que mandar uma aguinha para ele ali, para bater no bumbum dele, para ele levantar, porque senão ele não vai levantar. Por livre e espontânea vontade, ele não vai. Então, Você me fez entender lembrar, também... Pode falar, Celso. você me fez lembrar a crônica de um empresário da nossa região aqui, que ele fala da crise, que a crise é altamente necessária para o mercado. Porque se não houver crise, o jogo segue sem mudanças. Quando há crise, você se sente incomodado, você precisa melhorar projetos, você precisa diminuir custo, você precisa rever conceitos, você precisa melhorar a qualidade, você precisa melhorar tratamento com o cliente, alguma coisa assim. Então, a crise faz você empurrar. A crise é essa água que bate na bunda e fala assim, opa, o que você está fazendo não está direito, você precisa melhorar, você precisa rever os seus conceitos, rever a sua fabricação, o seu modo de ver, o seu modo de enxergar, para que você melhore, para que você consiga manter, né, esse padrão. E é assim, é no mercado. Interessante você falar isso, Celso, que é no mercado e é na nossa vida também. E você falou agora, Celso, me lembrou um exemplo de um palestrante que eu gosto muito, um amigo, lá do Rio de Janeiro. Ele se chama Mário Lama. Eu vou contar essa história dele que ele conta em palestra e é muito interessante. Ele, como palestrante, ele trabalha com oratória, ele trabalha muito com a voz, e ele estava com um problema na garganta, nas cordas vocais, e era um problema meio sério, tinha que fazer alguma cirurgia, alguma coisa. E tem um centro espírita lá no Rio de Janeiro, que é o Leão Denis, o centro espírita Leão Denis. Isso há muitos anos. E tinha um médium lá que incorporava o Dr. Herman, se eu não me engano, e realizava cirurgias espirituais. E nessa ele foi lá, numa quinta-feira, que era o dia de tratamento espiritual, e o médium incorporava, né, o doutor, acho que é o Dr. Herman, um doutor alemão, e nessa ele foi buscar talvez um auxílio para a corda vocal dele. Só que o Márlio, nessa época, estava um pouco sobrepeso, já meio gordinho, aquela coisa, né? Tava com algumas, não era só a garganta. E aí ele chegou próximo do Dr. Herman, aí o Dr. Herman só falou assim, se você não perder 15 ou 20 quilos, ano que vem você não está aqui. Virou as costas e foi embora. Ele, mas peraí, eu vim falar da minha garganta, da minha corda vocal, ele vim falar do meu peso, me dá uma bomba dessa de 15, 20 quilos. Resumindo, ele estava gordinho, né? No ano seguinte, ele perdeu logo 35 ou 40 quilos, já deu uma margem aí, quase dobrou. Porque foi ali a motivação que ele necessitava para realizar a mudança que ele já sabia. Mas depois daquele momento, um momento crítico, né? Onde um médium incorporado, alguém credível, que chegou para ele e deu esse susto foi talvez a vergonha na cara que ele precisava, digamos assim, para realizar as mudanças na vida dele que ele estava postergando, deixando para depois e continuando assim. Deixando para depois. Deixando para depois. E essa é a história da Nelson, nossa vida, né? Quando a gente para analisar, a gente vai ver que, no fundo, somos muitos de nós, quando a gente já sabe que é o caminho certo, e muitas vezes a gente vai deixando para depois. Exatamente isso, Nelson. É exatamente isso que acontece conosco aí, de buscarmos sempre as coisas erradas, coisas banais, coisas que vão ficar aqui e acabamos por não aproveitarmos o dom da vida, essa santa oportunidade. Nós iremos reencarnar muitas vezes, com certeza, muitas vezes, mas essa encarnação nós estaremos, infelizmente, desperdiçando. Nelson, o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento Eu que agradeço. por estar conosco aqui, né? Para nós aqui ainda é cedo, 21 horas, para você já está perto da uma da manhã aí, né?
uma da manhã e 5 minutos. São exatamente 4 horas o fuso aí, né? 4 horas, isso. Então, o nosso muito obrigado, nosso carinho, nossa gratidão por estar conosco hoje. Nada, Celso. Eu que agradeço o convite. É muito bom, muito produtivo. Eu pensava que ia ser uma palestra, mas foi um ótimo bate-papo, porque eu gosto muito desse sistema de bate-papo, porque a gente vai construindo e vai trocando ideia, vai refletindo juntos, Muda o rumo, pensando. né? Muda o rumo, né, Exatamente. Nelson? Exatamente. Gostei muito, muito interessante, foi muito bom. É sempre bom falar de doutrina espírita e refletir sobre a nossa vida e fazermos melhores escolhas, né? O conhecimento para a gente repensar as nossas escolhas da nossa vida. Obrigado, Celso, pelo convite. Fique Obrigado. com Deus. Obrigado aos internautas que estiveram conosco, que mandaram suas mensagens, né? A Marta Valéria aqui, né? Falando, inclusive falando diretamente para você aí, que ela não frequenta muito o centro, porque na cidade dela não tem, né? Não tem a casa espírita, né? E a cidade mais próxima aí é difícil locomoção. Aí depois ela coloca embaixo aí, ó, né? Nelson, vamos começar a fazer evangelho no lar, né? Isso é importância, isso é mudança. Você faz da sua casa aquela oficina do centro, né? Aquele pontinho de luz, né? Em que espíritos, como não tem o centro na casa dela, né? Quantos espíritos não possam ser levados à casa dela para obter essas informações na hora do evangelho no lar? Exatamente. Parabéns. Muito bom, Marta. Então, só aproveitando aqui, eu vou até fazer uma propaganda rápida. Quem quiser, vai lá no meu canal, que é o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares, no YouTube principalmente, mas está aí Instagram, TikTok, Facebook, enfim. Mas no YouTube tem bastante material, tem estudo, tem programa que eu apresento, tem palestra. Se vocês gostaram um pouco da conversa do Nelson, tem mais conteúdo lá. Eu convido a todos a me visitarem lá, a seguirem, ver os vídeos todos, tá bom? Obrigado, Celso, mais uma vez. Hoje, em termos de internet, a gente pede para que a pessoa curta, que a pessoa comente, porque hoje a gente sabe que a internet vive de likes, vive de curtidas. Então, quanto mais pessoas inscritas nos canais espíritas, maior é a divulgação. Então, Exatamente. se inscrevam nos canais espíritas, se inscrevam nos canais que veicula coisa boa, né? A gente costuma clicar tanta coisa nas redes sociais aí, né, no dia a dia. Então, vamos pegar os canais espíritas aí e clicar ali, ó, amei, curtir, mandar mensaginha ali. Maravilha. Exatamente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Você também.